O cheiro de tortilhas queimadas misturava-se ao odor de mofo que subia das tábuas apodrecidas do chão. Maria Helena Vasques pressionava as mãos contra as têmporas, tentando silenciar o eco da voz do proprietário que ainda reverberava em sua mente. 3 dias, senhora, 3 dias ou vocês saem. A casa de madeira desgastada no bairro La Isla, em Tegucigalpa, parecia encolher a cada respiração. Através das frestas entre as tábuas, ela podia ver os vizinhos passando apressados, evitando o olhar. Todos sabiam. O despejo era público, humilhante, inevitável. Seus filhos, Diego de 8 anos e Isabela de 5, brincavam no chão de terra batida com bonecas feitas de trapos. Não sabiam que amanhã talvez não teriam nem isso. Maria Helena havia vendido tudo. O fogão a gás, a geladeira pequena, até mesmo a televisão que Diego tanto amava assistir aos desenhos nas manhãs de domingo. Mami, tenho fome, murmurou Isabela, puxando a saia puída da mãe. Maria Helena abriu o armário de madeira carcomido. 2 tortilhas ressecadas e um punhado de feijões pretos. Era tudo. O último dinheiro havia sido gasto com o remédio para a tosse persistente de Diego. O menino tossia há semanas, um som seco que lhe arrancava o peito e o sono da família inteira. O marido, Carlos, havia partido há 6 meses em busca de trabalho nos Estados Unidos. As últimas notícias chegaram através de um primo. Carlos estava detido em algum centro de imigração no México. Nenhum dinheiro viria, nenhuma esperança no horizonte. A tarde caía como uma cortina pesada sobre Tegucigalpa. Maria Helena sentou-se na única cadeira que restara, uma cadeira de plástico rachada que cedia sob seu peso. Aos 32 anos, parecia ter 50. Suas mãos, antes suaves, estavam calejadas de lavar roupas para os vizinhos por algumas lempiras. Mas até esse trabalho havia escasseado. «Diego, venha cá!» chamou o filho mais velho. O menino se aproximou, os olhos grandes e escuros, revelando uma maturidade prematura. Ele sabia. Crianças pobres sempre sabem quando as coisas estão mal. «Mijo, talvez tenhamos que ir morar com tia Rosa por um tempo», disse Maria Helena, a voz embargada. Diego assentiu em silêncio. Rosa vivia num barraco ainda menor no Cerro El Berrinche. 3 famílias dividiam 2 cômodos. Não havia espaço, mas era o único lugar que os receberia. A tosse de Diego ecoou novamente, mais forte desta vez. Maria Helena o puxou para perto, sentindo o calor febril que emanava do pequeno corpo. Precisava levá-lo ao médico, mas como? O hospital público cobrava taxas que ela não podia pagar. O posto de saúde estava fechado por falta de medicamentos há 2 semanas. «Deus!» sussurrou ela, olhando através do teto furado onde as estrelas começavam a brilhar. «Se tu existes de verdade, ajuda-nos. Não sei mais o que fazer.» Isabela começou a chorar baixinho. A fome doía no estômago pequeno. Maria Helena a pegou no colo, cantarolando uma canção de ninar que sua própria mãe havia cantado. Sua mãe, que morreu de diabetes por não ter dinheiro para a insulina. Sua mãe, que também clamou a Deus até o último suspiro. O relógio de pulso de plástico que ainda funcionava marcava 8 da noite. Em 2 dias e meio estariam na rua. Em 2 dias e meio, seus filhos estariam sem teto numa cidade onde crianças de rua desaparecem. São recrutadas por gangues ou pior. Maria Helena cozinhou os últimos feijões numa panela amassada sobre um fogareiro improvisado com carvão. A fumaça fazia seus olhos lacrimejarem, mas talvez fossem lágrimas mesmo. Dividiu a comida em 3 pratos pequenos, dando a maior porção para as crianças. «Mami, você não vai comer?» perguntou Diego, o olhar preocupado. «Já comi, mijo. Come todo.» Era mentira. Não comia uma refeição completa há 3 dias. O estômago roncava, mas o pouco que havia deveria sustená-los até... Até quando? Não havia mais um até quando.
A noite chegou com seus ruídos habituais, música alta dos bares próximos, discussões de vizinhos, tiros distantes. Honduras tinha uma das maiores taxas de homicídio do mundo. Ser pobre aqui era uma sentença de morte lenta ou rápida. Maria Helena deitou os filhos no único colchão que restara, fino como papel, colocado diretamente no chão. Isabela adormeceu rapidamente, exausta pela fome e pelo calor. Diego tossia intermitentemente, o corpo pequeno se contorcendo a cada espasmo. Deus, murmurou Maria Helena novamente, ajoelhando-se ao lado da cama improvisada. Sei que talvez não mereça tua atenção. Sei que há pessoas piores que eu. Mas meus filhos, eles são inocentes. Se vais nos levar, leva-me primeiro. Não deixe que sofram mais. Era sua oração mais honesta, mais desesperada. Não pedia riquezas ou milagres. Pedia apenas que o sofrimento dos filhos terminasse, mesmo que isso significasse sua própria morte. Do lado de fora, o vento balançava as folhas de bananeira que cresciam selvagens entre as casas. Era um som quase musical, que contrastava com a dureza da vida no bairro. Maria Helena fechou os olhos, ouvindo a respiração irregular de Diego, o suspiro suave de Isabela, os sons distantes da cidade que nunca dormia completamente. 3 dias. Em 3 dias, não teria mais nada a perder. O sol estava nascendo quando 3 batidas suaves ecoaram na porta de madeira. Maria Helena despertou sobressaltada. Eram 5:30 da manhã. Quem bateria em sua porta a esta hora? Levantou-se devagar, tentando não acordar as crianças. Através da fresta da porta, viu um homem magro, vestido com roupas sujas e rasgadas. Um mendigo, claramente. Cabelos grisalhos desgrenhados, barba por fazer, pés descalços e sujos. Senhora, perdone la moléstia, disse ele com voz suave, mas cansada. Tenho caminhado toda a noite. Poderia me dar um pouco de água? Maria Helena hesitou. Não tinha nada para dar. Mas algo na voz do homem, uma gentileza genuína misturada ao desespero, tocou seu coração. Abriu a porta. De perto, pôde ver que ele estava realmente em situação desesperadora. A camisa, outrora branca, estava manchada de terra e suor. As mãos tinham pequenos cortes, como se tivesse caminhado através de espinhos. Mas seus olhos tinham uma profundidade estranha, como se carregassem uma sabedoria antiga. Claro, disse ela, pegando a única caneca que restara e enchendo com água da torneira. A água saiu amarelada. O serviço público estava irregular há semanas. Mas era o que tinha. O homem bebeu lentamente, saboreando cada gole como se fosse o mais precioso dos líquidos. Graças, senhora. Deus la bendiga. De nada, respondeu Maria Helena. Então, sem saber por que, acrescentou. Tem fome? Era uma pergunta absurda. Ela própria estava faminta. Seus filhos precisavam dos últimos feijões que sobraram da noite anterior. Mas algo a compelia a oferecer. O homem a olhou nos olhos. Por um momento, Maria Helena sentiu como se ele pudesse ver através dela, conhecer cada dor, cada lágrima, cada oração sussurrada na madrugada. Não quero tirar o alimento de seus filhos, disse ele gentilmente. Como sabia que ela tinha filhos, não havia mencionado isso. Temos um pouco, mentiu ela. Espere aqui. Voltou para dentro. Diego estava acordado, observando pela fresta da porta. Quem é, mami? Um senhor que precisa de ajuda, respondeu ela, esquentando os últimos feijões. Eram poucos, insuficientes até para uma criança. Dividiu em 2 pratos pequenos, deixando um pouco para cada filho e colocando a maior parte no prato para o estranho. Quando voltou, o homem estava sentado no degrau de madeira da entrada, observando o despertar do bairro. Mulheres caminhavam carregando baldes d'água. Crianças corriam descalças pelas ruas de terra. Homens saíam para mais um dia de busca por trabalho. Sente-se comigo,
disse ele, indicando o espaço ao seu lado no degrau. Maria Helena sentou-se, entregando-lhe o prato. O homem olhou para a comida, depois para ela. Este é seu último alimento, não é? Ela não conseguiu mentir. Algo nos olhos dele tornava impossível qualquer falsidade. Sim, sussurrou, e mesmo assim me oferece. Jesus disse que quando alimentamos um necessitado, é a ele que alimentamos, respondeu ela, surpreendendo-se com as próprias palavras. Havia muito tempo não citava as Escrituras. A fé parecia ter morrido junto com as esperanças. O homem sorriu. Era um sorriso que transformava completamente seu rosto. Por um instante, não parecia mais um mendigo desesperado, mas alguém luminoso. Você conhece bem as palavras do mestre, disse ele. Começaram a comer juntos. O homem comia devagar, saboreando cada grão de feijão como se fosse um banquete real. Entre uma garfada e outra, ele falava. Conte-me sobre sua dor, disse simplesmente. E Maria Helena contou. Contou sobre Carlos detido na fronteira, sobre o despejo iminente, sobre a doença de Diego, sobre as noites em claro orando a um Deus que parecia surdo. Falou sobre o medo de ver os filhos na rua, sobre a vergonha de não conseguir prover, sobre a tentação de desistir de tudo. O homem escutava em silêncio, assentindo às vezes, seus olhos enchendo-se de compaixão real. E você ainda acredita? Perguntou ele quando ela terminou. Não sei, admitiu Maria Helena. Quero acreditar, preciso acreditar, mas é tão difícil quando tudo dá errado. A fé verdadeira não é acreditar quando tudo está bem, disse o homem, tocando suavemente sua mão. É acreditar justamente quando tudo parece perdido. Como Jó que disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. O toque de sua mão era quente, reconfortante. Maria Helena sentiu uma paz estranha descendo sobre ela, como se uma presença maior estivesse ali. Neste momento, Diego apareceu na porta, tossindo violentamente. A tosse estava pior. O menino mal conseguia respirar entre os espasmos. Meu filho está doente há semanas, explicou Maria Helena, puxando Diego para perto. Precisa de médico, mas não temos dinheiro. O homem estendeu a mão em direção a Diego. Posso? Maria Helena assentiu. O homem colocou sua mão sobre a testa febril do menino e fechou os olhos. Pai Celestial, murmurou ele, tu que és o grande médico, toca este pequeno com tua mão curadora. Que tua paz habite nele e que tua saúde flua através de seu corpo. Algo extraordinário aconteceu. Diego parou de tossir imediatamente. Sua respiração se tornou profunda e regular. A febre que queimava sua testa desapareceu instantaneamente. Maria Helena ficou boquiaberta. Como? A fé move montanhas, disse o homem simplesmente. E seu sacrifício de amor não passou despercebido. Diego olhou para o homem com olhos grandes e curiosos. Você é um médico. O homem sorriu. Sou um servo do grande médico. Isabela também havia acordado e se aproximado timidamente. O homem a pegou no colo com naturalidade, como se conhecesse as crianças há anos. Suas mães, que fazem sacrifícios por amor, são as verdadeiras heroínas deste mundo, disse ele, olhando nos olhos de Maria Helena. Não desista nunca. O que parece fim é apenas o início de algo novo. Terminou de comer e se levantou. Preciso continuar minha jornada. Espere, disse Maria Helena. Nem sei seu nome. Nomes não importam tanto quanto ações, respondeu ele. Mas pode me chamar de Jesus. Jesus. Um nome comum em Honduras, mas a forma como ele o disse. Obrigada, disse ela, por tudo. Eu que agradeço por me receber quando estava necessitado. Lembre-se, Deus não esquece de quem não esquece dos outros. Ele começou a se afastar pela rua de terra. Maria Helena o observou até que desapareceu atrás das casas.
Foi então que percebeu algo extraordinário. O prato que ele havia usado estava completamente limpo, mas em sua própria tigela, os feijões haviam se multiplicado. Havia comida suficiente para alimentar os três por vários dias. Diego puxou sua saia. Mami, não sinto mais dor no peito. Ela o examinou. A respiração estava completamente normal. Nenhum traço de febre. Era como se nunca tivesse estado doente. Quem era aquele homem? Perguntou Isabela. Maria Helena olhou na direção onde ele havia desaparecido. Uma brisa suave balançava as folhas, trazendo um perfume de flores que ela não conseguia identificar. Um perfume celestial. Alguém muito especial, murmurou ela, começando a suspeitar da verdade. 3 semanas se passaram desde o encontro com o estranho. Diego continuava completamente curado. Sua energia havia retornado e ele corria pelo quintal como qualquer criança saudável. Mas o milagre maior ainda estava por vir. Maria Helena havia conseguido adiar o despejo por mais 2 dias, através de súplicas ao proprietário, Dom Ramiro. Era um homem durão, dono de várias propriedades no bairro, conhecido por sua inflexibilidade. Mas algo em sua situação desesperadora o havia tocado ligeiramente. Na manhã de quinta-feira, enquanto preparava as poucas coisas que levariam para a casa de tia Rosa, alguém bateu à porta novamente. Desta vez, era uma mulher elegante, vestida com roupas caras, dirigindo um carro importado que destoava completamente do bairro. «Senhora Vasques?» perguntou a mulher em espanhol com leve sotaque americano. «Sí, soy yo. Meu nome é Patrícia Williams. Sou diretora de uma organização cristã internacional. Recebi uma ligação muito estranha há 3 dias. E Maria Helena a convidou para entrar, embaraçada pela pobreza visível da casa. Patrícia continuou. Um homem ligou para nosso escritório em Miami, dizendo que havia uma família em Tegucigalpa que precisava urgentemente de nossa ajuda. Ele deu seu nome, endereço e contou sua história com detalhes que me impressionaram. Disse que a senhora tinha feito um ato de amor sacrificial que havia tocado o coração de Deus. Não entendo, disse Maria Helena. Não conheço ninguém que tenha contatos internacionais. Ele disse que se chamava Jesus, descreveu sua situação exatamente. 2 filhos, Diego e Isabela, marido detido na fronteira, despejo iminente. Disse que a senhora alimentou um estranho faminto com sua última comida. O coração de Maria Helena disparou. Como era possível? Patrícia continuou. Nossa organização decidiu não apenas ajudá-la com a habitação, mas propor algo maior. Queremos que a senhora coordene um projeto de alimentação infantil aqui no bairro. Forneceremos o investimento inicial, treinamento e apoio contínuo. A senhora conhece a comunidade, entende as necessidades reais. Era impossível, surreal. Mas eu não tenho experiência, começou Maria Helena. Tem algo muito mais valioso: compaixão genuína e conhecimento da realidade local. O resto se aprende. Nos dias seguintes, Patrícia apresentou o projeto detalhadamente. A organização investiria $50,000 iniciais para estabelecer uma cozinha comunitária. Maria Helena seria treinada em gestão de projetos, nutrição infantil e liderança comunitária. O salário seria de $800 mensais, mais do que ela sonhara ganhar na vida. Há uma condição, disse Patrícia no último dia de reuniões. O projeto deve ser baseado em princípios cristãos de amor e serviço. Não é proselitismo, mas demonstração prática do amor de Cristo. Maria Helena aceitou imediatamente. Era exatamente o que sentia no coração. O primeiro desafio foi encontrar um local. A maioria dos proprietários no bairro desconfiava de projetos sociais, temendo atrair problemáticos. Dom Ramiro, ironicamente, foi quem ofereceu uma solução. Tenho um galpão vazio há 2 anos, disse ele durante uma conversa surpreendente. Estava pensando em demolir, mas se serve para alimentar crianças, podemos negociar um aluguel simbólico.
Algo havia mudado em Dom Ramiro desde que soubera da história de Maria Helena. Sua própria filha havia morrido de desnutrição 20 anos atrás, quando ele mesmo era pobre. O projeto despertara memórias dolorosas, mas também um desejo de redenção. A reforma do galpão levou 2 meses. Maria Helena trabalhava diariamente ao lado dos operários, aprendendo sobre construção, planejamento e organização. Diego e Isabela a acompanhavam depois da escola, fascinados vendo o espaço se transformar. As primeiras críticas começaram cedo. Dona Carmen, uma vizinha conhecida pela língua afiada, espalhava rumores. Essa Maria Helena se acha importante agora. Vai ver, está roubando o dinheiro dos gringos. Outros diziam que era coisa de evangélicos para converter as pessoas. A desconfiança era natural numa comunidade que havia sido explorada por muitas promessas vazias. Maria Helena enfrentou as críticas com paciência. Continuava vivendo na mesma casa simples, usando roupas normais, cumprimentando todos com a mesma humildade de antes. Gradualmente, a hostilidade diminuiu. A cozinha comunitária Maná do Céu foi inaugurada numa manhã de segunda-feira. A primeira refeição seria servida às 11 horas para crianças de 0 a 12 anos. Maria Helena havia dormido mal, ansiosa e nervosa. Às 10h30 não havia nenhuma criança na fila. Seu coração afundou. Talvez a comunidade realmente rejeitasse o projeto. Mas às 11 em ponto, Diego apareceu puxando 3 amigos pela mão. Mami, eles querem experimentar sua comida. Em seguida chegou Isabela com 2 amigas, depois mais crianças, trazidas por mães curiosas que queriam ver o que estava acontecendo. Ao final do primeiro dia, havia servido 47 refeições: arroz com feijão, frango, salada e suco natural. Para muitas crianças era a primeira refeição completa da semana. Carlos Mendoza, de 6 anos, estava tão desnutrido que mal conseguia segurar o garfo. Maria Helena o ajudou a comer, lembrando-se de como o estranho havia tocado Diego com tanto carinho. Senhora Maria, disse o menino com a boca cheia, esta comida tem gosto de amor. Lágrimas rolaram pelo rosto de Maria Helena. Era exatamente isso, amor em forma de alimento. Na segunda semana, serviu 89 refeições diárias. Na terceira, 134. As mães começaram a se voluntariar para ajudar na cozinha, na limpeza, no atendimento. O projeto estava crescendo organicamente. Apareceram os primeiros desafios sérios. A gangue local, MS-13, enviou 2 rapazes para conversar sobre o pagamento de proteção. Maria Helena os recebeu na cozinha, serviu-lhes um prato de comida e conversou sobre suas próprias infâncias difíceis. Vocês também foram crianças com fome, disse ela com firmeza, mas sem agressividade. Este lugar é sagrado. Aqui só entra amor. Os rapazes ficaram desconcertados. Esperavam medo, suborno ou confronto. Encontraram compaixão. Saíram sem exigir nada e nunca mais voltaram para ameaçar. O primeiro mês terminou com números surpreendentes. 2.847 refeições servidas, 156 crianças atendidas regularmente, 23 mães voluntárias. 3 crianças severamente desnutridas haviam recuperado peso significativo. Patrícia voltou de Miami para uma avaliação. Nunca vi um projeto decolar tão rapidamente, disse ela admirada. Há algo especial acontecendo aqui. É Deus trabalhando, respondeu Maria Helena simplesmente. Eu sou apenas o instrumento. Mas ela sabia que era mais que isso. Cada vez que servia uma criança faminta, lembrava-se do estranho que havia alimentado com seus últimos feijões. Cada vez que consolava uma mãe desesperada, lembrava-se da paz que havia sentido quando ele tocou sua mão. Estava vivenciando na prática o que havia experimentado como receptora. O amor de Deus manifestado através de ações concretas. A notícia do sucesso se espalhou.
Um programa de televisão local fez uma reportagem. Outras organizações começaram a ofertar apoio, mas Maria Helena mantinha o foco no essencial: uma criança faminta de cada vez, uma família necessitada de cada vez. O segredo, disse ela numa entrevista, é tratar cada pessoa como se fosse Jesus disfarçado. Porque na verdade é. 6 meses depois da inauguração, a cozinha Maná do Céu servia 300 refeições diárias. O que começou como um projeto de alimentação infantil havia se transformado num centro comunitário completo. 3 mulheres ex-prostitutas encontraram emprego na cozinha e deixaram a vida nas ruas. 2 ex-membros da MS-13 ajudavam na manutenção do local e se tornaram mentores de jovens em risco. Maria Helena caminhava pelo bairro numa manhã de sábado quando viu um homem idoso sentado sozinho numa calçada quebrada. Estava claramente doente, com roupas sujas e uma tosse preocupante. Algo familiar naquela cena a fez parar. "Senhor, está bem?" O homem levantou o rosto. Eram os mesmos olhos profundos, a mesma expressão de sabedoria misturada com necessidade. Mas desta vez estava mais velho, mais frágil. "Tenho caminhado muito", disse ele com voz fraca. "Poderia me dar um pouco de água?" O coração de Maria Helena disparou. Era ele novamente. Ou era? A aparência era ligeiramente diferente, mas os olhos... "Claro, venha comigo." Levou-o até a cozinha comunitária. Serviu-lhe um prato completo da refeição que estava preparando para as crianças. Sopa de frango com legumes, tortilhas frescas, suco de manga. "Este lugar é lindo", disse o homem, observando as paredes coloridas pintadas pelas próprias crianças, com desenhos de famílias felizes e pratos de comida. "É um sonho que virou realidade", respondeu Maria Helena. "Começou com um ato pequeno de fé." "Conte-me sobre esse ato", disse ele, embora ela tivesse a estranha sensação de que ele já sabia. Maria Helena contou toda a história. O estranho faminto, os últimos feijões compartilhados, a cura milagrosa de Diego, o telefonema misterioso que trouxe Patrícia, a transformação de sua vida e da comunidade. "E você nunca mais viu esse primeiro homem?" perguntou o idoso. "Não. Bem, às vezes tenho a sensação de que ele ainda está por aqui, de alguma forma", disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. O homem sorriu. Era o mesmo sorriso transformador de meses atrás. "Maria Helena", disse ele suavemente, "você entendeu o segredo do reino. Quando servimos ao menor dos irmãos, servimos ao próprio Cristo. Quando alimentamos um faminto, é Jesus que come. Quando vestimos um nu, é Jesus que se aquece." Neste momento, Diego correu para dentro da cozinha. Agora, com 9 anos, estava forte e saudável. Parou abruptamente ao ver o homem. "Mami", sussurrou ele, puxando a mãe de lado. "É ele, o homem que me curou." Maria Helena olhou novamente para o visitante. Desta vez, não havia dúvidas. Era Jesus, novamente disfarçado, testando seu coração e confirmando sua missão. "Jesus", disse ela simplesmente. Ele assentiu. "Sim, filha, sou eu." Por um momento, a cozinha pareceu se encher de uma luz dourada. As crianças que estavam chegando para o almoço pararam na entrada, sentindo algo especial no ambiente. "Sua fidelidade na pequena tarefa preparou você para uma grande missão", disse Jesus. "O que começou aqui vai se multiplicar por toda Honduras, depois pela América Central, depois pelo mundo." "Como é possível?", perguntou Maria Helena. "Da mesma forma que 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 pessoas. O amor de Deus não conhece limites quando encontra corações dispostos." Jesus levantou-se e caminhou entre as mesas da cozinha, tocando gentilmente cada cadeira, cada utensílio, cada desenho na parede. "Esta cozinha será o modelo para outras 1.000. Estas crianças que você alimenta hoje serão os líderes que transformarão esta nação amanhã." Carlos Mendoza,
Aquele menino desnutrido que mal segurava o garfo será médico e abrirá clínicas gratuitas. Isabela crescerá e criará um movimento de mulheres empreendedoras. Diego se tornará pastor e levará esta visão para outros países. As palavras de Jesus criavam imagens vívidas na mente de Maria Helena. Ela podia ver o futuro como um mapa se desdobrando. Mas lembre-se sempre, continuou Jesus, o poder não está nos números ou no crescimento, está no amor individual, pessoa por pessoa, coração por coração. Nunca perca a simplicidade do início. Patrícia chegou neste momento para uma reunião de planejamento. Viu Maria Helena conversando com o homem idoso, mas quando se aproximou, havia apenas Maria Helena parada ao lado de uma cadeira vazia. "Com quem você estava falando?" perguntou Patrícia, curiosa. "Com um visitante especial", respondeu Maria Helena, ainda sentindo a presença divina no ar. Patrícia notou que a cadeira onde o homem havia sentado estava seca, embora Maria Helena tivesse servido sopa. O prato estava limpo, mas não havia sinal de que alguém tivesse comido. Era como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. "Maria", disse Patrícia com tom sério, "preciso lhe contar algo extraordinário. Nossa organização decidiu expandir o projeto. Queremos abrir 50 cozinhas comunitárias em Honduras nos próximos 2 anos, e você será a coordenadora nacional." Era exatamente o que Jesus havia profetizado momentos antes. "Mais que isso", continuou Patrícia, "organizações de outros países já estão interessadas no modelo. Guatemala, El Salvador, Nicarágua, todos querem replicar o maná do céu." Maria Helena sentiu um arrepio. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente. O que começou aqui vai se multiplicar por toda Honduras, depois pela América Central, depois pelo mundo. Naquela tarde, começaram os preparativos para a expansão. Maria Helena seria treinada em gestão de projetos internacionais, multiplicação de lideranças e sustentabilidade financeira. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Dom Ramiro apareceu no final do dia com uma proposta surpreendente. "Quero doar terrenos em 3 bairros diferentes para novas cozinhas, sem custo algum." A transformação do antigo proprietário ganancioso havia sido completa. Ele agora via o projeto como sua forma de honrar a memória da filha que havia perdido. À noite, Maria Helena caminhou sozinha pelo bairro que tanto havia mudado. Crianças brincavam nas ruas sem o olhar desesperançado de antes. Mães conversavam animadamente sobre os filhos que estavam crescendo saudáveis. Jovens que antes estavam à beira do crime, agora ajudavam na cozinha comunitária. Era um milagre visível, mensurável, transformador. Mas ela sabia que o verdadeiro milagre não estava nos números ou no crescimento. Estava no fato de que Deus havia escolhido uma mulher simples, desesperada, que havia compartilhado seus últimos feijões com um estranho. Estava no fato de que o amor, quando posto em ação, se multiplica infinitamente. "Obrigada", sussurrou ela para o céu estrelado, sabendo que Jesus a ouvia em algum lugar, talvez disfarçado novamente como um necessitado esperando um ato de amor. 5 anos se passaram desde aquela manhã desesperadora, quando Maria Helena pensava que sua vida havia chegado ao fim. Agora, aos 37 anos, ela estava diante de uma plateia de 500 pessoas, num auditório da capital hondurenha, compartilhando sua história numa conferência internacional sobre desenvolvimento comunitário. Os números falavam por si mesmos. 47 cozinhas comunitárias operando em Honduras, servindo 14.000 refeições diárias. O modelo Maná do Céu havia sido replicado em Guatemala, 12 unidades, El Salvador, 8 unidades, e Nicarágua, 6 unidades. Mais de 180. Zero crianças haviam sido alimentadas nos últimos 5 anos. A taxa de desnutrição infantil nos bairros atendidos caiu 78%. Mas os números não contavam a história completa.
Carlos Mendoza, aquele menino de 6 anos que mal conseguia segurar o garfo, agora estava com 11 anos e era um dos melhores estudantes da escola local. Seu sonho de ser médico estava sendo apoiado por um programa de bolsas que nasceu do projeto original. Isabela, agora com 10 anos, coordenava um grupo de crianças que ajudavam na cozinha aos sábados. Já demonstrava liderança natural e visão empreendedora. Diego, aos 13, pregava nas igrejas locais contando sua história de cura e inspirando outras famílias. 3 ex-membros da MS-13 haviam deixado a gangue e agora coordenavam programas de prevenção à violência. 21 mulheres ex-prostitutas encontraram nova vida trabalhando nas cozinhas. Dom Ramiro havia se tornado um dos maiores apoiadores, doando mais de $200 mil em terrenos e recursos. O segredo não estava na comida, disse Maria Helena ao microfone. Estava no amor. Quando você alimenta uma criança faminta, tratando-a como se fosse Jesus disfarçado, algo sobrenatural acontece. A criança não apenas se nutre fisicamente, mas se nutre de esperança, de dignidade, de amor. Mas havia um aspecto da história que Maria Helena nunca contava publicamente: os encontros contínuos com Jesus disfarçado. Ele aparecia regularmente, como um operário da construção quando estavam reformando uma nova cozinha, como uma mãe solteira desesperada que precisava de emprego, como um jovem ex-gangster buscando uma nova oportunidade, sempre disfarçado, sempre testando seu coração, sempre confirmando que ela estava no caminho certo. A última aparição havia sido 3 meses atrás, durante a inauguração da cozinha de número 40. Um menino de rua, sujo e faminto, havia aparecido na fila. Quando Maria Helena serviu seu prato, ele olhou nos olhos dela e disse: "Obrigado por não ter desistido quando tudo parecia perdido." Eram palavras profundas demais para uma criança de 8 anos. E quando ela voltou para servi-lo mais comida, ele havia desaparecido, deixando apenas o prato limpo e um perfume de flores no ar. "A pergunta que me fazem com mais frequência", continuou Maria Helena para a plateia, "é: como saber se uma pessoa necessitada é realmente necessitada ou se está fingindo? E minha resposta é sempre a mesma: não importa. Se você trata cada pessoa como se fosse Jesus disfarçado, nunca vai errar." Após a conferência, dezenas de pessoas se aproximaram querendo implementar projetos similares em suas comunidades. Maria Helena distribuiu manuais detalhados, mas sempre enfatizava: o manual mais importante não está nestas páginas, está no coração disposto a sacrificar pelos outros. Uma jovem empresária de Costa Rica perguntou: "Qual o seu maior desafio agora?" "Manter a humildade", respondeu Maria Helena honestamente. "É fácil se orgulhar quando os projetos crescem e as pessoas elogiam. Mas eu lembro diariamente que sou apenas um instrumento. O poder está em Deus, não em mim." Naquela noite, em seu hotel na capital, Maria Helena abriu a Bíblia numa passagem que havia se tornado sua favorita. Mateus 25, 35, 40. "Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recebestes." Então os justos lhe perguntarão: "Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer?" E respondendo o rei, lhes dirá: "Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Era sua história, sua missão, seu propósito de vida. Ao fechar a Bíblia, Maria Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que começara com 3 batidas suaves na porta, numa manhã desesperadora. Uma mulher à beira do despejo havia ouvido um toque na porta, clamado: "Deus, ajuda!" e descoberto que era Jesus disfarçado testando seu coração. Agora, 5 anos depois, ela compreendia uma verdade profunda: Jesus continua batendo em portas ao redor do mundo. Continua aparecendo disfarçado como necessitados, famintos, solitários, desesperançados.
A pergunta não é se ele aparecerá, mas se estaremos dispostos a abrir a porta, mesmo quando temos apenas nossos últimos feijões para oferecer. Leitor, ela escreveu em seu diário naquela noite. Talvez você esteja passando por sua própria madrugada desesperadora. Talvez o despejo, a doença, a falta de esperança estejam batendo à sua porta. Mas lembre-se, Deus não esquece de quem não esquece dos outros. Quando você alimentar o próximo faminto, estará alimentando o próprio Cristo. Quando você vestir o próximo nu, estará vestindo o Salvador. Quando você consolar o próximo desesperado, estará consolando o Rei dos Reis. E, em algum lugar da noite hondurenha, 3 batidas suaves ecoaram na porta de madeira de uma casa humilde, onde uma família desesperada estava prestes a descobrir que o fim de sua história era apenas o início de um milagre. Porque Jesus continua caminhando pelas ruas empoeiradas deste mundo, disfarçado de necessitado, esperando encontrar corações dispostos a dividir até mesmo os últimos feijões por amor. A pergunta que permanece é simples. Quando ele bater à sua porta, você o reconhecerá.